enunciado, mas eu vou ler para vocês aqui, porque ele é um pouquinho grande, tá? Ele fala o seguinte: na figura abaixo tem QB, tá? E QA são tangentes ao círculo de raio 2. Você tem um círculo de raio 2. Show? Muito bem. A medida do segmento PA é 2 raiz de 3. Então, PA, segmento PA, medida 2 raiz de 3. E a potência do ponto B em relação ao círculo é igual a 24. Beleza? Ele quer essa área aqui, ó, a área achurada da figura. Bom, a dificuldade do problema aí, tá? Essa tangente aqui tá meio marota, tá, gente? Tá tocando num ponto só aqui, tá? Só tá tocando no ponto A. A dificuldade do problema tá tocando só nesse ponto A aqui, tá? Ponto tangência. É a questão da potência. É saber que essa potência, se eu chamar isso aqui de x, esse segmento de x, aqui é 2 raiz de 3, essa potência é obtida fazendo o quê? Multiplicando o segmento todo, que no caso vai ser x, vai ser a corda, o comprimento da corda, mais 2 raiz de 3, vezes a parte externa, que é o segmento PA, que foi dado. Essa potência é 24. Com isso eu vou determinar o x. Beleza? Bom, vamos ver quanto vai dar isso. Vai dar 2 raiz de 3 x mais 2 raiz de 3 vezes 2 raiz de 3 é 12. 4 vezes 3 igual a 24. Então, 2 raiz de 3x é 12. Ou seja, raiz de 3x é 6. E o x vai ser 6 raiz de 3 sobre 3. Já racionalizado, né? X igual a 2 raiz de 3. Quer dizer, esse cara tem o mesmo tamanho daqui, né? 2 raiz de 3. Bom, o que a gente conhece? A gente conhece o raio. 2 e o raio 2. Beleza? Ora, para esse segmento x ser 2 raiz de 3, 2 raiz de 3, sendo raio 2, isso é o lado do triângulo equilátero, inscrito, L3. Vale o raio vezes a raiz de 3. Se o raio é 2, aqui vai ser 2 raiz de 3. Então, esse ângulo aqui, esse é o lado do triângulo, esse arco é 120, esse ângulo é 120. O ângulo central de 120. Ora, então calcular aquela área é tranquilo. Por quê? Porque, na verdade, o que vai acontecer? Esse triângulo aqui, ele vai acabar sendo um triângulo equilátero, né? Certo? Por quê? Se esse arco é 120, ele é formado por uma corda com a tangente, ó, a corda com a tangente. Então, esse ângulo aqui é de segmento. Vale a metade do arco, 60. Só que aqui também é 60, né? Pelo mesmo motivo. E também porque o triângulo a princípio, era isósceles. Então, triângulo equilátero. Como é que eu vou achar a área que ele quer? Eu vou primeiro achar a área desse segmento circular. Como? Vou achar a área do setor.
vou achar a área do setor, que é calcular a área do círculo e dividir por 3. Então fica π r ao quadrado, 2 ao quadrado sobre 3. 4π sobre 3. 4π sobre 3 é a área desse setor. Né? Agora, o que você faz, então? Você calcula a área desse triângulo, vai ter essa areazinha aqui, ó. Então, vamos calcular essa área S1. Repetindo, ó, que é a área S1? É a área desse triângulo aqui, ó. 2, 2, 120. Então, 2 vezes 2, seno de 120 sobre 2. Simplifiquei. 2 vezes seno de 120, que é o seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Ou seja, raiz de 3. Tá? Aí eu vou encontrar essa área aqui, ó. Vou chamar de S2. Beleza? Quem vai ser essa área S2? É a área do setor, 4π sobre 3, menos raiz de 3. Ou seja, 4π menos 3 raiz de 3 sobre 3. E agora eu acho a área do triângulo e diminuo. Subtrai. Qual é a área do triângulo? A área do triângulo é equilátero, lado 2 raiz de 2. Perdão, 2 raiz de 3. Vai ficar 2 raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 sobre 4. L2 raiz de 3 sobre 4. Isso vai dar 12 por 4 dá 3. 3 raiz de 3. 3 raiz de 3. Então, qual é a área churada? A área finalmente que ele quer, a área pedida, é a área do triângulo, 3 raiz de 3, menos aquela área ali, ó, 4π menos 3 raiz de 3 sobre 3, né? E aí você vai ter essa área sendo quem? Deixa eu ver se eu errei algum cálculo. Acho que eu errei algum cálculo aí. 2 raiz de 3 sobre 4. 2 raiz de 3 sobre 4. Aqui tem um erro. Não, tem 3 raiz de 3. Então tá certinho. É isso mesmo. Tá? É porque eu não botei as opções. A área vai ser 9 mais 3, 12. 12 raiz de 3. Reduzindo aqui o meu denominador, né? 12 raiz de 3. Vai ficar 9, vai trocar aqui, ó. Mais. Então vai dar 12 raiz de 3. Menos 4π sobre 3. Só que lá nas opções, ele colocou 4/3 em evidência. Quando ele coloca 4/3 em evidência, para quem tiver a prova, 4/3 em evidência, você vai ter 12 por 4 dá 3, raiz de 3, menos π. Tá? Essa foi a resposta que ele deu, direitinho. 4/3 multiplica 3 raiz de 3 menos π. Problemazinho é legal. A dificuldade é você lembrar de potência, né? Toma cuidado. Olá, pessoal. Sou o professor Mário Lima, trazendo para vocês mais uma questão do CN, do Colégio Naval. Ele fala o seguinte: o triângulo ADE da figura é equivalente ao quadrilátero BCDE. Pessoal, figuras equivalentes são figuras que têm a mesma área. Tá? Então ele está me dizendo o seguinte, que esse triângulo aqui, ó, tem a área S, e esse quadrilátero tem a área S também.
Tá? Aí ele fala, se AE é 2/3 de AB, quer dizer, esse segmento AE é 2/3 de AB. Então, se eu chamar aqui, por exemplo, de 2A, para que AE seja 2/3, né, de AB, eu preciso que BE seja A, né? Porque aí eu vou ter 2A para 3A. Então vai dar 2/3. 2/3. Certo? Muito bem. E ele pergunta, então, AD é qual fração de AC? AD está aqui, ó. Eu vou chamar de KX e aqui eu vou chamar de X. E vou descobrir qual é a fração. Né? Quanto é essa fração aí? Eu optei por não mexer na redação, tá? Eu deixei a redação do jeito que tá, do jeito que veio. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar isso aqui, esse ângulo, de θ. E aí eu sei que a área S, ela é igual a quem? Ela é igual a 2A, esse lado, vezes esse, KX, seno do ângulo θ sobre 2. Agora olha para essa do triângulo ABC, essa outra área, S'. Né? Que na verdade ela é 2S, né? Ela é S mais S, 2S. Ela é dada por quem? 3A, que multiplica KX mais X, esse pedaço mais esse, sendo do mesmo ângulo, sobre 2. Se você dividir a área de cima pela área de baixo, você vai ter 1, está para 2, né? S sobre 2S, meio. Aqui, seno de θ sobre 2 vai simplificar. O A vai simplificar também. E você vai ter o quê? 2kx. Beleza? Sobre quem? Multiplicando ali, ó, 3kx mais x. Tá? E daí eu tiro o seguinte, ó. Multiplicando 4kx é igual a 3kx mais x. Legal? Jogando esse cara para cá, eu vou ter kx igual a x. Tá? Tá certo? Kx igual a x. Então, daí eu vou ter k igual a quem? Se eu não errei nada, né? Deixa eu ver se eu errei alguma coisa aqui. Aqui, tem um erro, ó, 3x, a distributividade. Aqui é 3x, ó. Pode dar esse vacilo, não. Simplifiquei, descobri o k. Quanto vale o k? K é igual a 3. Atenção na prova, tá, gente? Esses pequenos desastres na prova que derrubam a gente, tá? Muita atenção. K é igual a 3. Então, esse segmento aqui, AD é 3x, e esse segmento CD é x. Logo, AD é que fração de AC? AD está para AC em que razão? 3x para 4x. Porque o todo aqui é 3x mais x. Então é 3/4. Opção correta, letra B de bola. 3/4. Aí, pessoal, deixa lá suas críticas, sugestões, comentários.
até o próximo vídeo. Olá pessoal, eu sou o professor Mário Lima. Estamos de volta aqui com mais um videozinho para vocês. Bom, mais uma questão. Questão Colégio Naval, ele fala o seguinte: o número 1 sobre raiz quarta de 2 raiz quadrada de 2 mais 3 é igual a... Bom, tem diversos caminhos que a gente pode tomar nessa questão. Tá? Um caminho que eu gosto muito é tentar enquadrar essas expressões, esses radicais, normalmente como quadrados ou cubos. Por exemplo, 2 raiz de 2 mais 3, eu estou pensando aqui no 1 mais raiz de 2. Ó. Desenvolvendo isso, o que eu vou ter aqui? Vou ter quadrado primeiro 1, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 raiz de 2, mais o quadrado segundo, que é 2. Então, somando, isso vai dar 3 mais 2 raiz de 2. Beleza? Bom, então eu já sei que essa expressão aqui é o mesmo que 1 mais raiz de 2 ao quadrado. Logo eu vou ter 1 sobre a raiz quarta de 1 mais raiz de 2 ao quadrado. Simplificando, eu vou ter 1 sobre raiz quadrada, que eu vou simplificar, né? O índice com expoente, de 1 mais raiz de 2. Beleza? Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou racionalizar isso. De que maneira? Repara, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz quadrada, tá? Raiz quadrada de raiz de 2 menos 1. Por que isso? Porque eu estou percebendo o seguinte, quando eu multiplicar o raiz quadrada de raiz de 2 menos 1, aqui é menos 1, tá? Eu vou ficar com o produto da soma pela diferença. E vai dar o quadrado primeiro, que é 2 menos 1. Ou seja, isso aqui é a raiz quadrada de raiz de 2 menos 1. Óbvio, está multiplicando por 1. E aqui eu vou ter esse vezes esse. Vai dar raiz. Quando eu multiplicar os dois, vai dar o quadrado primeiro. O quadrado da raiz de 2 é 2. Menos o quadrado segundo, que é 1. Vai dar raiz de 2 menos 1, raiz de 1. Logo eu vou ter raiz da raiz de 2 menos 1. Opção correta, letra C. Beleza? Então, pessoal, deixa lá as suas críticas, sugestões, comentários. Até o nosso próximo vídeo. Olá, pessoal. Eu sou o professor Mário Lima. Estamos de volta aqui com mais um videozinho para vocês. Bom, mais uma questão. Questão Colégio Naval, ele fala o seguinte: o número 1 sobre raiz quarta de 2 raiz quadrada de 2 mais 3 é igual a... Bom, tem diversos caminhos que a gente pode tomar nessa questão. Tá? Um caminho que eu gosto muito é tentar enquadrar essas expressões, esses radicais, normalmente como quadrados ou cubos. Por exemplo, 2 raiz de 2 mais 3, eu estou pensando aqui no 1 mais raiz de 2. Ó. Desenvolvendo isso, o que eu vou ter aqui? Vou ter quadrado primeiro 1, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 raiz de 2, mais o quadrado segundo, que é 2. Então, somando, isso vai dar 3 mais 2 raiz de 2. Beleza?
Bom, então eu já sei que essa expressão aqui é o mesmo que 1 mais a raiz de 2 ao quadrado. Logo eu vou ter 1 sobre a raiz quarta de 1 mais a raiz de 2 ao quadrado. Simplificando, eu vou ter 1 sobre a raiz quadrada, que eu vou simplificar, né? O índice com expoente, de 1 mais a raiz de 2. Beleza? Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou racionalizar isso. De que maneira? Repara, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz quadrada, tá? Raiz quadrada de raiz de 2 menos 1. Por que isso? Porque eu estou percebendo o seguinte, quando eu multiplicar o raiz quadrada de raiz de 2 menos 1, aqui é menos 1, tá? Eu vou ficar com o produto da soma pela diferença. E vai dar o quadrado primeiro, que é 2 menos 1. Ou seja, isso aqui é a raiz quadrada de raiz de 2 menos 1. Óbvio, está multiplicando por 1. E aqui eu vou ter esse vezes esse. Vai dar raiz. Quando eu multiplicar os dois, vai dar o quadrado primeiro. O quadrado da raiz de 2 é 2. Menos o quadrado segundo, que é 1. Vai dar raiz de 2 menos 1, raiz de 1. Logo eu vou ter raiz da raiz de 2 menos 1. Opção correta, letra C. Beleza? Então, pessoal, deixa lá suas críticas, sugestões, comentários. Até o nosso próximo vídeo.